Queria que vocês abrissem lá, em nome de Jesus, em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Fui chamado para ministrar uma palavra nesse momento. E o que ministrar? Né? Tem tantas coisas que a gente tem vivido nesses dias. Na minha vida pessoal, eu tenho vivido muitos desafios. Né? Tenho cuidado da minha saúde, fazendo exercício físico, uma recomendação médica, mas eu sempre gostei. Tenho feito aulas de inglês. E as portas se abrem quando você se capacita, é algo impressionante, né? Começa a aparecer oportunidade justamente naquilo que você está se capacitando. E é muito bom fazer inglês, muito bom. Eu vou para 1 ano e pretendo ficar 6 anos, né? Terminar o curso, vai completar. Ser fluente, esse é o meu objetivo, eu quero ser fluente. Quando eu coloco alguma coisa para fazer, eu quero fazer bem. E eu quero terminar aquilo que eu comecei a fazer. É uma grande decepção você começar uma coisa e não terminar. Isso é horrível. Começa a ler um livro e não termina de ler o livro. Deus não se agrada desses detalhezinhos. Olha lá, ele começou a ler o livro e não terminou. Começou a arrumar a casa e não terminou de arrumar a casa, só arrumou a sala. Começou a varrer, jogou pro tapete, não botou a sujeira no lixo. As coisas não se completam, né? Isso não é bom, porque a nossa vida por inteiro ela é feita por detalhes. Vai se juntando e faz um inteiro. Mas se os nossos detalhes nunca se completam, o nosso inteiro nunca se completará. Amém? Saiu agora, hein? Bom, mas aí eu estava me questionando, o que eu vou ministrar? E eu estava pensando na caminhada cristã. E uma das maiores decepções que eu tenho na vida, posso falar a maior, e a maior tristeza que eu tenho na vida é olhar para alguém que já esteve desfrutando da presença de Deus e hoje não está mais. Ah, mas você já viveu tantas coisas tristes, isso aqui, para mim é mais triste, porque isso pode fazer com que a pessoa não entre no céu. Tem coisa mais triste do que isso? Porque essa vida é corruptível, você vai para debaixo da terra, nós iremos debaixo da terra, isso aqui vai virar pó e acabou. Mas o que vai valer é a eternidade, já está dizendo, a eternidade. Mas quanto tempo? É a eternidade. Nós estamos semeando aqui uma eternidade. Não? Pessoas desanimam, não é só pessoas que estão sentadas, as pessoas que estão aqui em cima. Pessoas que participam, vou falar do Ministério de Música, por exemplo, pessoas que participam do Ministério de Música. Caminham, pessoas que participam de outros ministérios. Não estou falando de ministério específico, eu respondo pelo que eu estou à frente. Mas estão desfrutando da presença de Deus, choram aqui, vão para o encontro. Eu conheço pessoas que estiveram no encontro junto comigo e não estão na igreja. Mas no encontro se derramaram mais do que eu. Eu fui no encontro, assim, as pessoas, né, tanta presença de Deus que não aguentam e às vezes caem. Eu não quero revelar para quem não foi ainda, mas eu fui um dos últimos que caí, que não aguentei. Aí teve um irmão agachado, olhou para mim. Aí eu olhei assim, pô, ele está chorando, apontando para mim que estou em pé, está todo mundo. E os pastores vinham, botavam a mão em mim e nada. Tinha um pastor que me empurrava, eu falei, cara... Não, peraí, eu vou cair quando a presença de Deus sobre a minha vida eu não tiver mais suportando. Aí veio o pastor Moisés. Rapaz, meu corpo adormeceu todos. Não tinha como. Perdeu a base, foi uma rasteira espiritual. Aí completou. E esse irmão que conheço ele, não está mais firme. Está entendendo? Porque o encontro é um fogo que que você vai ter que manter aceso. Não é um encontro que vai te manter aceso,
É um fogo, acende um fogo, uma fogueira, e você mantém ela acesa. Se você não mantiver ela acesa, ela vai se apagar. Não é milagre, não é místico, né? Não é místico. Ah, eu fui para o encontro, beleza, tu no céu. Se tu morrer agora, de repente sim. Mas o que vai dizer que é para o céu é a sua caminhada. Então eu vejo pessoas desanimando, pessoas que cantam, pessoas que tocam, pessoas que dançam, pessoas que participam de ministério, pessoas que não participam de ministério nenhum, mas participam da glória de Deus nesse lugar. Derramar, vem aqui na frente, glória a Deus, já vezes caem no poder, né? Elas não aguentam a presença de Deus, não conseguem, a perna fica bamba, aguenta. Aí chega uma hora que aquela preciosidade que ela saiu daqui, com que ela saiu daqui, ela levou para casa, e no dia seguinte ela falou, poxa, o culto de ontem foi tremendo, foi maravilhoso, e dobra seus joelhos para orar no dia seguinte, porque a presença de Deus ainda está na vida dela, ela está sentindo ainda, aquilo está... Aí de repente você encontra com esse tipo de pessoa assim, não deu para mim ir. Eu lembro de uma irmã quando eu estava alugando DVD, uma época atrás, e aí irmã, beleza? Vem alugar o DVD, então, tá indo para a igreja? Pô, não deu, tá muito calor. É mesmo? Pô, tá muito calor, tá de calor demais. Ah, tá. Aí eu não aguento, né? Eu não aguento. Eu perco a locação, mas não perco. Irmão, tomara que Jesus não volte no verão. Ela ficou espantada assim. Boa, gostei. Ela ficou pensativa. Aluguei o DVD, mas não é. Jesus voltar no verão. Não, está muito calor. Me deixa aqui numa condicionada. Já escutei coisas assim, ó. Essas foram o absurdo dos absurdos. É o top. Eu só sinto a presença de Deus quando eu estou em cima do altar tocando meu instrumento. Rapaz, eu fiquei sem palavras. Aquela ali me derrubou. Aquela ali ele me ganhou. Eu fiquei assim, ó. Cara, que loucura. Jesus rasgou o véu e ainda tem um véu do instrumento na frente dele. Entendeu? Tem um véu do instrumento ainda na frente dele. Só sente a presença de Deus se tiver com o instrumento. Eu falei, cara... Eu fiquei assim, ó. O outro fala assim para mim, se Deus me ama, Ele vai me dar isso. O bobinho. Deus já te deu Jesus, cara. Um aluno. Tu quer maior amor do que isso? É coisa de doido, né? Coisa de maluco mesmo. Coisa de... que ela não para raciocinar. Então as pessoas desanimam. Mas por que as pessoas desanimam? Não praticam uma vida de oração. Não praticam uma vida de leitura da palavra. Porque quando eu adoro a Jesus. Olha, é automático. Eu adoro ao Senhor, sirvo ao Senhor. Mas quem é esse Senhor? Você só vai responder se você estiver estudando a Bíblia. Porque é a revelação de Deus que está aqui na Bíblia. De Deus e sobre Deus. Né? As coisas de Deus e de Deus. E Deus, propriamente Deus. Então, se a pessoa não estuda a Bíblia, ela não conhece aquele a quem ela serve. Logo, ela não desfruta das promessas e dos milagres. Se ela não desfruta, ela vê muita coisa acontecendo na vida dos outros e não vê nada acontecendo na sua vida e desanima. Daqui a pouco tu encontra a pessoa na rua, não dá mais não. Olha, eu conheço filho de crente que está até na macumba, que estava aqui, não é mais dessa igreja, faz tempo que saiu. Filho de crente, que está até na macumba. Com a guia no braço e tudo assim. Passa por mim e fica sem graça. Antes falava, agora fica sem graça. E eu não falo nada, gente. Não estou aqui para acusar ninguém. Quem sou eu para acusar alguém? Misericórdia de mim. Mas a pessoa fica sem graça. Você não consegue nem falar. Não tem uma vida de oração. Então não desfruta da maravilha que é a presença de Deus bem próximo. E Deus falando no seu ouvido, revelar no seu ouvido. Meu coração começou a bater forte ali quando ele me deu aquele versículo para o diácono Wallace. E eu conheço isso. Eu tenho que falar, se eu não entregar isso aqui,
eu tenho que entregar. Eu conheço isso. Deus trata conosco de uma forma muito peculiar. Cada um conhece quando Deus está falando. Teve uma vez que eu saí uma outra época que eu estava praticando atividade física, saí da academia e eu tinha a opção, ou virar para a esquerda ou virar para a direita. Para a esquerda eu tinha que ir para casa, para a direita eu tinha que ir na casa do irmão, levar uma palavra que Deus estava mandando eu falar. Aí eu parei a moto assim, o pensamento, o conflito, o que eu faço? Bom, se eu for para a esquerda, isso foi o que rolou na minha mente no momento, vai chegar um momento em que Deus não vai me usar mais, porque se ele me usa dessa forma, porque eu tenho a coragem, a ousadia de falar e posso até perder um amigo, mas eu tenho que falar. Isso é coisa de profeta, assim, né, profeta? Profeta às vezes até morto, né? Até mata os profetas por causa disso. Vou para a direita. Aí eu fui procurar a casa do irmão. Aí eu bati na casa de outro irmão. Vem cá, onde é a casa do irmão fulano? Ah, irmão, é ali, ó. Já fomos lá, já foi fulano, beltrano, ciclano. Já foi todo mundo. Não recebe. Já foi, não. Mas eu vou, pô. Deus mandou ir lá, eu vou. Aí eu fui. Aí as portas abriram, eu entrei. Eu tenho uma tranquilidade. Sentou, eu sentei, eu falei, ele ouviu e fui embora. Aí a esposa desse irmão, depois, passou uma semana, Paulo, eu não sei o que você falou, mas quando você saiu, o homem não parava de chorar. Aí eu... Mas falei. E hoje ele voltou, está na igreja. Está na igreja, está aqui na nossa igreja. E então... nós temos que ser usados pelo Senhor. Então, quando você se aproxima de Deus, Deus fala e você, se a pessoa não tem uma vida de oração também, Deus vai falar, mas você não vai ouvir. Você não consegue ouvir porque você não tem sensibilidade espiritual para isso. Não estou falando que eu estou abalando não, mas estou falando que isso tem que ser feito e eu tenho procurado fazer. Sabe? Essa palavra é para mim. Ou é para mim viver mais, ou é para eu nunca mais esquecer disso. Então as pessoas desanimam por causa disso. Não lê a palavra, não ora, não jejua, não se consagra, não se aparta do pecado. Isso é uma consequência. Se você não ora, se você não lê a palavra, o pecado sempre vai estar um pouquinho mais perto de você. Porque é uma luta da carne contra o espírito. E quem vai ganhar essa luta? Quem tiver mais forte. A resposta é essa. Não é que o espírito vai sempre ganhar. Não é que a carne vai sempre ganhar. Quem tiver mais forte vai ganhar. Isso é lógica. Se nós alimentamos nossa carne, a carne vai ganhar. Se você alimenta o teu espírito, não vai ter vez para a carne. As pessoas desanimam. Agora, o que acontece? Uma decorrência de todos esses problemas, falta de leitura, falta de oração, falta de sensibilidade, falta de separação, isso acarreta numa visão turva de Jesus. As pessoas começam a perder o verdadeiro sentido, elas começam a não enxergar Jesus da forma como verdadeiramente Ele é. Começam a se esquecer, por exemplo, vamos abrir lá a palavra, em Salmo 40. Começam a perder a noção daquilo que Jesus fez por mim e por você. Olha o que Jesus fez. Exatamente isso, ó. Salmo 40, versículo 2 diz assim: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Foi isso que Jesus fez. Nos tirou de um lago horrível de lodo, de lamaçal, de pecado, do inferno. Colocou os nossos pés sobre a rocha, que é Ele, Jesus, e firmou os nossos passos. Quando a pessoa não começa, não valoriza as questões espirituais,
a mente dela fica turva, logo ela perde a noção daquilo que Jesus fez por ela. Salmo 100. Versículo 3 diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Começam a perder, foi Deus que nos colocou aqui, não foi nós que viemos para aqui. Foi Deus que nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho dele. As pessoas perdem isso, elas não conseguem enxergar isso. Isso é muito precioso para a nossa vida. É isso que nos mantém fiéis ao Senhor. Saber o que Ele fez por nós. E quando nos mantemos fiéis ao Senhor, somos gratos a Ele. Somos gratos. Ok? As pessoas perdem a noção. João 3,16, vamos lá. Para fechar esse. João 3,16. Esse versículo lindo, não é? Ok, achei aqui. É um versículo que a gente pode até falar de cabeça, mas vamos ler. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se estamos aqui porque cremos em Jesus, não iremos perecer e teremos a vida eterna. As pessoas perdem essa noção do que Jesus fez por nós, do que Deus fez por nós, enviou o seu Filho. Esse Filho morreu na cruz pelos nossos pecados, e hoje nós não vamos mais para o inferno, por causa dessa graça maravilhosa. Não vamos mais para o inferno. Mas as pessoas perdem isso. E aí, amado? Não, está muito calor. Não, eu me chateei com o irmão. Não, o líder falou um negócio que eu não gostei. Não, só eu que não sou abençoado. Poxa, mas só esse versículo se cumprir na minha vida, só isso aqui, Deus não precisa me dar mais nada. O que vem sobre nós é graça sobre graça. Ganhou um carro, graça sobre graça, né? Ganhou uma casa, graça sobre graça. Vou mais uma graça que veio depois daquela graça maior. É isso? Porque Deus amou muito de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele nele crê. Eu creio. Eu acredito que vocês também creem, né? Não pereça, mas tenha vida eterna. Então é para mim isso aqui. Eu estou aqui, ó. Eu estou aqui dentro desse versículo. Esse versículo está me envolvendo aqui. Está me envolvendo. Não vou perecer. Mas, aos princípios. Não tem como você se manter aceso se não colocar essa fogueira na sua vida. Não colocar essa fogueira na sua vida. Não colocar essa fogueira, pecado. Essa fogueira na sua vida. Se manter longe do pecado. Não tem como você ficar aceso. Vai se apagando, vai morrendo. Se afasta do Evangelho. Se afasta da igreja. E a Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então não tem desculpa para dizer que levantou a mão uma vez e está tranquilo. Não tem desculpa. Então as pessoas desanimam por causa disso. Perdem a noção de o que Jesus fez por ela e de quem é Jesus. O próprio Deus, o único Deus. Deus vivo que habitou no meio de nós. Tem noção disso? Às vezes a gente lê, mas a gente perde a noção, né? O próprio Deus se fez carne e habitou no meio de nós. Andou do teu lado. Andou do teu lado aqui, lá do lado dos discípulos. Quem é que está aqui? Deus. O único Deus, só isso, não tem mais. Mole. O único Deus está andando do meu lado. Os discípulos ainda davam mole. Nós não somos diferentes dos discípulos, não, mano. Igualzinho, nós somos iguaizinhos. Né? Pedro cortou a orelha de Malco lá. Depois de desfrutar, Jesus, perdoa, não faz isso, dá outra face. E o Pedro no final, é mole não, nós somos também assim, né? Mas a misericórdia do Senhor, ela se renova cada manhã, não tem fim, e é a causa de nós não sermos consumidos, né? Se não fosse daí, a gente já era consumido. Mas não vamos perder a noção. Eu queria só terminar essa palavra abrindo no texto que
que eu mais amo na Bíblia. É o que eu mais amo. Tem outros, mas esse aqui, eu costumo dizer que é o que sempre me manteve de pé. Hebreus 12. Que diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, essas testemunhas está falando, tá no capítulo 11, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Agora o versículo 3 eu vou puxar para essa mensagem que eu quero trazer para você. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Considerai tudo aquilo que Jesus fez na vida dele aqui, na cruz do Calvário, desde antes até quando ele abriu mão de toda a sua glória e habitou no meio de nós, se fez carne, e foi crescendo, e como criança já foi, sendo diferente no templo, ao ponto de adultos totalmente letrados pararem para ouvir uma criança. Considerai tudo aquilo que Jesus suportou, das contradições, cuspindo na cara dele, batendo nele, falando que ele expulsava o demônio por Beelzebul, ele sofrendo tudo isso. Você imagina, de repente, para você não possa ser tão fácil, mas imagine para o próprio Deus ouvir um negócio desse. Ele vem no meio de nós: não vou lá para salvar os meus queridos. E eles ouvem isso dos queridos, porque os queridos eram os humanos, eram as pessoas que ele criou. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições de pecadores contra si mesmo, para quê? Olha, não enfraqueçais, desfalecendo nos vossos ânimos. Vamos traduzir aqui. Para que não enfraqueçais, já está dizendo, desfalecendo nos vossos ânimos. Ou seja, não desanimem. É isso que está falando. Considera o que Jesus fez. Não desanime. Considera o que Jesus fez. Te tirou do lado do lago de lodo, colocou seus pés sobre a rocha e firmou os seus passos, e você está andando reto, assim, de cabeça erguida. Você não deve nada a ninguém. Até na brincadeira: não, chama o Paulo aqui. Ele não pode mentir, não. Ó. Se ele mentir, Deus vai descer a mão nele. Fala aí, Paulo, fala aí. Até na brincadeira. Aí os caras se calam. Aí tu começa a rir, né? Eu falei: cara, aí. Na brincadeira, aí você firma os passos sobre a rocha. Você é colega no trabalho, né? A gente tem que... se a gente não for social, como é que a gente vai ganhar as pessoas? Não pode nada do trabalho. Não é evangélico. Para com isso, irmão. Então, considerai, irmão, que foi Deus que te escolheu. Você está aí porque Deus te escolheu. Ouvi uma música um tempo atrás que eu escolhi Deus, que no rádio eu falei: caraca, que música, letra é essa? Salmo 100 não diz isso. Salmo 100 é o que é a Bíblia. Salmo 100 diz que Deus nos escolheu. A música está falando que eu escolhi Deus. Eu até entendo o que ela dizer, mas botar isso numa letra, a Bíblia está falando outra coisa. Eu não posso fazer nada, está escrito na Bíblia. Eu tentei entender o que o cara quis dizer na letra, está entendendo? Não, que eu escolhi Deus, por hoje eu sou príncipe. Eu sou príncipe do reino. Mas não é isso, a Bíblia está falando que Deus te escolheu. Considera isso, para você não desanimar. Quando você ouvir uma palavra que você não gosta, quando você não recebeu uma bênção, quando você, sei lá, considera o que Jesus fez. O que eu vou fazer, Deus? Agora eu não vou sair da igreja. Considera isso aqui, o que Jesus fez, Hebreus 12. Considera, mano. Não foi pouca coisa para Deus abrir mão de toda essa glória, se fazer homem e morrer por mim e por você. Não foi, não. Nós não temos noção disso. Nós falamos, nós pregamos, mas na essência nós não temos noção disso. O que foi isso? Isso não vai entrar na nossa cabeça. Mas cremos. Quando eu falo não vai entrar na nossa cabeça, de uma maneira completa. Digamos que Deus abre aqui, tudo que eu fiz foi isso, olha como é maravilhoso.
A nossa cabeça é muito pequena para entender as coisas de Deus. Isso foi a maior obra que Deus fez no planeta Terra. Salvar o ser humano. A maior obra de todas. Ele se tornar homem. Isso é quase uma loucura, né? O próprio Deus se fazer homem. Se fazer como uma criatura que Ele criou. Considera, mano. Para que eu não tenha, a pastora Márcia não tenha, o pastor Carlos Alberto não tenha, nem o pastor Lucio Augusto, não tenha o desprazer de te encontrar na rua. E aí, cara? Tá sumido? Ah, mas que muito trabalho. Como se ninguém aqui tivesse trabalho. Não, eu estou estudando muito, como se ninguém aqui estudasse. Ainda tem isso que a gente ouve também, né? Não, eu estou com muitos desafios, muitos projetos. Mas aí uma coisa que eu não entendo: se você tem muito desafio, muito projeto, porque Deus te abençoou muito por você ter sido fiel. E quando você tem muito desafio, muito projeto, você se afasta da presença de Deus? Que loucura, cara. Não é loucura? Não, agora estou trabalhando, sei o que. Aí não vem mais para a igreja. Mas e aí? Se você está trabalhando, é porque você foi abençoado por Deus. Você foi fiel ao ponto. Pô, ele foi fiel no pouco, vou acrescentar ele no muito. Aí ele é acrescentando muito e some da igreja. Não, agora não dá. Não tem nenhum tempo para Deus. Não que Deus me abençoou. Trata a igreja e a obra dele como se fosse a última coisa a priorizar. E a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala para você buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vão acrescentadas. Se a pessoa tem um trabalho legal, pá, é porque ela buscou o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas foram acrescentadas. Mas tem pessoas, quando é acrescentada, ela se afasta. Cara, é uma loucura. O ser humano é muito doido. Meu Deus, a gente fica pensando assim, a gente olha cada coisa assim. A gente tenta falar isso com as pessoas, mas não entendem. A cegueira é tão grande que não entendem. Mas sabe o que é isso? Não é porque a pessoa recebeu muitas atribuições, muitas tarefas, muitos desafios, muitos empregos, muito trabalho, muitas bênçãos. Não. É porque nesse caminhar aí, ela deixou de ler a palavra, deixou de orar, deixou de buscar. E começou a não enxergar mais a obra que Jesus fez e nem quem é Jesus. Morreu. Um maior desafio para a gente, amados. Eu quero deixar essa mensagem aqui, tá? Em nome de Jesus. Não sou bom nesse negócio, não. Mas eu espero que o Espírito Santo lembre isso. Quando você estiver caminhando lá fora. Aqui é só um lugar, vamos dizer assim, para você recarregar as baterias, sabe? Sabe quando o celular está descarregando, tu pluga ele na tomada, aí aquela carga vai subindo. É aqui. Aí você recebe aquela carga e tu vai lá viver o evangelho na rua. A rua é o principal lugar que você deve viver o evangelho. Porque nós iremos viver o evangelho num lugar onde não está propício a isso. Porque aqui está tudo propício. Quando você entra, tem gente com mão levantada. Aí tudo não está nem com vontade, é automático. Tá? Glória a Deus, não está nem prestando atenção. Glória a Deus. Não é assim que está nem prestando atenção. Fala glória a Deus aí, o pastor fala aqui. Aí o irmão, glória a Deus, não sabe nem prestar atenção no que está falando. Mas porque o lugar propicia. Nós entramos aqui, tudo é propício. Dá glória a Deus, levanta a mão, bate palma. Às vezes está o irmão conversando com o outro, aí começa a bater palma, né? Nem sabe por que está batendo palma. Mas por quê? O lugar é propício. Mas quando sair ali que o bicho pega. Quando sair ali, que aquela carga que você recebeu aqui vai levar para lá. Amém?